O ano era 2004 e Saw, ou Jogos Mortais, estreava nas telas do cinema. Um filme pequeno, barato, mas com uma incrível execução. Pela sua tensão, o suspense e plot twists de alto nível, o filme conseguiu se tornar uma febre, desencadeando dezenas de sequências. A princípio, esse parecia ser apenas o nascimento de uma nova saga de terror. Mas não. Esse foi também o nascimento de um dos grandes mestres do terror. James Wan, o diretor que começou sua carreira discretamente lá em Jogos Mortais, foi só evoluindo ao passar do tempo. Gritos Mortais foi seu filme seguinte, que agora sim era realmente um filme de terror, pois apesar de ter alguns elementos, Jogos Mortais é muito mais um filme de suspense. Mas enfim, apesar de eu considerar Gritos Mortais extremamente assustador e um bom filme, o fato é que ele foi um filme bem divisivo e que gerou uma certa dúvida em torno do potencial de James Wan. Mas um simples filme divisivo não parou. Logo em seguida veio Sentença de Morte, filme de ação / drama que passou despercebido, mas que continua sendo muito bom até os dias de hoje. Só que agora, meus amigos, é agora que finalmente chegamos à era de ouro dele, com Insidious, ou Sobrenatural. Filme esse que ganhou bastante repercussão, ganhou bastante aclamação. Nesse filme, James mostrou sua habilidade de criar um ambiente aterrorizante, utilizando figuras fantasmagóricas de maneira brilhante. Mas o melhor ainda estava por vir. 3 anos depois, ele lançou o seu melhor e mais influente filme. Sim, estou falando de Invocação do Mal. A trama simples de uma família que é assombrada por um espírito maligno parece ser bem batida. E realmente é. E foi aí onde James Wan demonstrou por que é um verdadeiro mestre do terror. Cada cena, cada frame, cada parte desse filme é assustador. É impossível se esquecer da cena de introdução da Annabelle, a cena do lençol, a cena da árvore, a cena do guarda-roupa, cenas essas que já têm o seu lugar entre as melhores do gênero. Mas é aí que fica a pergunta, por que cenas tão simples conseguem ser tão boas e efetivas? Bem, eu tenho uma teoria. Se você notar, você vai perceber uma certa simplicidade em todos os filmes do James Wan. Os de terror, pelo menos. Não uma simplicidade na escala dos acontecimentos. São sempre tramas muito simples que não se preocupam em serem complexas ou profundas. A experiência de seus filmes está quase 100% voltada naquele terror mais raiz, naquele terror mais natural, naquele terror mais realístico. Mas não aquele simples terror de jumpscare, é um terror muito mais efetivo. Se pegarmos Sobrenatural e Invocação do Mal, por exemplo, podemos perceber personagens mais palpáveis, mais realistas. E é aí que está a genialidade de James Wan. Ele usa desse realismo, desse intimismo, para nos fazer temer pelo futuro daqueles personagens. Ele faz você pensar, coitado dessa família, coitada dessas pessoas. E isso fica bem claro nos típicos momentos de desenvolvimento de personagem que ele coloca nesses filmes. Seja uma simples conversa em uma mesa ou o Ed Warren tocando violão e cantando Elvis. São coisas simples, mas que te fazem pensar, nossa, esses personagens são pessoas realmente boas. Eu não quero que elas morram. Mas bem, para você ter esse receio de que algo possa acontecer com os personagens, precisa existir algo chamado de ameaça ou antagonista. E esse é um dos pontos que eu mais admiro no James Wan. De uns tempos pra cá, parece que a maioria dos filmes de terror tem uma certa vergonha de criar uma figura antagonista forte e presente na trama. Se auto-pergunte, dos últimos filmes de terror lançados recentemente, qual deles tem uma figura antagonista forte, presente, marcante? Bem, eu lembro do Art em Terrifier 2, que vejamos é uma homenagem aos slashers clássicos, e também temos o Gabriel, ou Gabriel, de Maligno, que por coincidência é dirigido por quem? Isso mesmo, James Wan. Não entendam mal, existem sim outros filmes recentes com vilões presentes, mas são sempre mais do mesmo. Um assassino mascarado, um fantasma de uma velha, de uma criancinha, e só, sem nenhuma característica única e marcante. Mary Shaw, Demônio da Cara Vermelha, Bathsheba, A Freira. Esses vilões são realmente marcantes. Cada um deles tem uma característica ou visual
icônico, e todos eles foram feitos para contribuir para o terror do filme de forma bem direta. Eles foram pensados para tornar o filme algo realmente macabro, algo realmente assustador. James Wan poderia simplesmente colocar um fantasma ou assassino genérico, mas ele tem a disposição de criar características, histórias e visuais únicos para esses personagens. E é por isso que tantas pessoas o amam. É isso que faz os filmes dele serem tão diferenciados. Ele faz o terror realmente raiz. Ele coloca ameaças físicas que podem realmente matar os tão queridos personagens que ele desenvolveu ao longo da trama. Mas bem, depois de humanizar os personagens, apresentar uma ameaça realmente ameaçadora e instaurar uma atmosfera aterrorizante, James Wan dá a sua última cartada. Cartada essa chamada de terceiro ato. É aqui onde o Wan coloca o pé no acelerador, criando um clímax que na maioria das vezes é perfeito. Ele coloca os personagens em um desafio final, na maioria das vezes sendo confronto físico e até mesmo mental e emocional. Agora, nesse momento da trama, a vida de todos os personagens está em perigo e tudo pode acontecer. Cadeiras voam, espíritos atacam e tudo isso forma um espetáculo de tensão e medo. Mas sem esquecer da dramaticidade e desenvolvimento dos personagens. No final, tudo se entrelaça e cria um clímax impecável. E é isso que eu acho que torna os filmes do James Wan tão perfeitos. Eles podem ser fantasiosos, mas eles são contidos, fechados e finalizam aquela história de forma satisfatória, de forma ideal, de forma natural, de uma forma que não parece nem um pouco que aquilo é forçado. Pois todos os elementos da resolução são trabalhados de forma direta ou indireta ao decorrer da trama. Essa fórmula funciona incrivelmente bem, e eu não sei ao certo o porquê dela ser tão criticada por algumas pessoas. Mas fazer o que, né? Chegamos em uma época em que o filme é totalmente criticado simplesmente por ter jumpscare. Parece que as pessoas têm vergonha de usarem ou gostarem dos recursos antigos. Não é como se eles fossem ruins, eles são apenas mal utilizados na maioria das vezes. A verdade é que atualmente as pessoas preferem consumir filmes que entregam a atmosfera apenas pela atmosfera. E que bem, não é problema, não está errado. Mas é injusto menosprezar filmes de terror com a trama simplória, que estão focados em entregar uma experiência de terror familiar mais raiz. Que é exatamente o que o nosso querido James Wan faz, e faz com uma verdadeira maestria. Esse homem é realmente uma lenda cinematográfica que está só iniciando seu legado de glória nas telas de cinema. Ele pode ser criticado sem motivo, mas nunca tirarão dele o tão respeitado título de mestre do terror.